Olá, pessoal. Uma alegria estar com vocês novamente do projeto Cooperação em Controle Interno, hoje tratando sobre controle transversal. Afinal de contas, como esse termo, essa questão nova, extremamente assim atual dentro da gestão pública municipal, se integra a um modelo de atuação em que melhore a qualidade de gestão pública municipal. Meu nome é Silmo Streite, sou ministrante de cursos e venho fazendo dentro deste projeto, denominado Cooperação em Controle Interno, tópicos. São questões relevantes dentro do que compõe a qualidade, a melhoria das práticas de gestão em pequenos tópicos que possam, de forma importante, colaborar com todos vocês. O controle transversal. Então, dentro deste conceito, eu divido em três partes, ao qual iremos tratar hoje na nossa apresentação. Primeiro, afinal de contas, qual é o conceito de controle transversal? Segundo, controle transversal, subdividido como tarefas de gestão, e aí o controle transversal como controle interno. Isso, pessoal, vem a calhar dentro do que tem mais de novo, assim, mais atual dentro de uma gestão pública, sobre fatos ocorridos recentemente nas prefeituras. Principalmente quando se percebe que, mesmo o município tendo um sistema organizado, um processo, e ainda assim tem um controle interno que atua, como falhas que causam prejuízos importantes no município ainda acontecem. O que está havendo? Como sincronizar o nosso trabalho de gestão pública nas melhores práticas de gestão para evitar prejuízos monstros, às vezes, valores que foram desviados e não se enxergou nada da administração, simplesmente passou despercebidos, e daí quando viram, a falha aconteceu, o recurso foi desviado, um hacker entrou na prefeitura e roubou a folha de pagamento dos servidores municipais. O que está acontecendo? Por que isto ocorre? E o resumo disso é o que eu vou apresentar agora. Conceito de controle transversal. Então, o controle transversal conceitua-se como uma atividade que atravessa o sentido natural da ação própria de um procedimento específico ou em um fluxo de um processo. Então, dentro deste conceito, quando você tem uma linha que desenvolve uma atividade, uma tarefa dentro da prefeitura, ou então essa tarefa, ela se subdivide em um passo a passo, através de um processo, ou de um fluxograma, é quando se possui um controle que é posicionado através de uma metodologia de trabalho, ou eu gosto mais de definir como mecanismo em que se cria uma situação que favorece a interrupção daquela tarefa que está sendo executada corretamente, entre aspas, mas ali mesmo numa linha entre um sistema informatizado, em que passa por várias unidades, organizações, por vários módulos de um sistema, ainda assim não é percebida essa falha. Essa falha acaba acontecendo. E dentro deste conceito que transversal atravessa o sentido natural de uma ação própria, esse conceito ele subdivide por dois tipos de controle transversal. Um que é o vinculado e outro
que é o independente. Então, o vinculado é quando está dentro da execução das tarefas de gestão. É quando a atividade de um passo a passo de uma tarefa de gestão e ali no meio desta tarefa existe um dispositivo que pode ser pessoal, pode ser eletrônico, pode ser uma reedição de uma atividade dentro do fluxo, mas é capaz de identificar uma determinada um determinado erro, uma determinada falha. Esse se chama o controle transversal vinculado e o independente é o do próprio controle interno. O que nós vamos ver próximo agora, dentro da minha apresentação. O que é o vinculado, controle transversal vinculado, e o que é o controle independente. Dentro do controle transversal, dentro das áreas de gestão, que eu chamo de controle vinculado, é quando as tarefas do dia a dia das administrações ocorrem no rumo da ação, onde devemos criar mecanismos de controle vinculado ao próprio processo ou fluxo. Então, será um controle transversal vinculado. Então, quando você tem um passo a passo, você executa essa tarefa. E aí eu vou para o exemplo. Um exemplo, a transferência de um recurso do RPPS do município. Aí qual é o fluxo? Você faz a transferência e possui a assinatura de alguém onde faz a transferência. Esse seria o rumo normal e suficiente de uma transação. Ok? Só que quando a gente fala em transversal vinculado aqui, você cria um mecanismo que pode ser do próprio software do sistema ou de pessoas. E o caso do exemplo que eu dou ali é criar uma segunda pessoa que deve autorizar, assinar ou autorizar eletronicamente para que esse recurso de maior valor seja transferido de uma conta para outra. O exemplo clássico, um rombo num RPPS onde foi desviado milhões de reais. Como você cria esse mecanismo transversal, mas vinculado? É dentro da própria ação de trabalho. E aí se cria vários mecanismos próprios em diversas atividades na prefeitura que hoje se passava despercebido. Por quê? Se imaginava assim, tu vai falar de processo de uma prefeitura, qual é o sonho de consumo da prefeitura? É que você tenha todos os sistemas vinculados num fluxograma, com assinatura eletrônica, tudo se integrando em uma base de dados única, onde em nenhum momento tu precisa reeditar ou repetir a ação, onde você apenas vai importando a ação. Não quero dizer, pessoal, que eu sou contra isso. Está perfeito. É isso aí mesmo. Nós precisamos, na prefeitura, vincular as unidades da prefeitura internas e externas e ligar tudo isso num fluxograma integrado de informações. Engrenagem. Só que tem um detalhe, gente. A situação dos acontecimentos atuais. É só quem viu há pouco tempo ali ações na mídia de prefeituras que sofreram desvios astronômicos. Então se impõe este controle transversal vinculado, que é criar dentro da própria ação de trabalho daquele processo que é um sonho de consumo, e eu sou a favor de vincular todas as unidades internas e externas da prefeitura em uma base única de dados, em um sistema, um software único na prefeitura, mas criamos ali pontos de referências que é um controle transversal. São ações em que pode ser desenvolvida pelo próprio software. Então, quando vocês forem contratar e recontratar um novo software,
ou o que vocês já têm, cuidado. Cuidado. Primeiro vocês têm que ver quais são os mecanismos que aquele sistema informatizado possui de sistema de controle transversal, que é o próprio software aponta as falhas. O que não pode é começar uma ação lá no começo de uma demanda, passar por várias engrenagens de módulos dentro da prefeitura, chegar lá no final, se fazer um pagamento, e em nenhum momento o software ajudou a identificar que ali havia aquele sincronismo, estava condicionado a uma corrupção, uma falha. Não, pode até nem ser corrupção, pessoal, falha. Quais são os mecanismos que o próprio software define dentro desse alinhamento necessário, gente, necessário o alinhamento dos módulos do software, mas esses alinhamentos têm que ter apontamentos. Um exemplo, um recurso vinculado. Adentrou uma emenda parlamentar no município. O recurso está no caixa da prefeitura. Aí fez-se a licitação, informou a licitação. Ok, o recurso correto, vinculado com lei, tudo certinho. Aí fez o primeiro empenho. Se cometeu um erro de informar o recurso vinculado. Mas ora, gente, o próprio sistema, o software, tem que identificar e dar um sinal vermelho na tela lá, ou não permitir, engessar ele de uma forma que ele não permita que aquele erro se cometa. Até a aplicabilidade desse recurso interno dentro da prefeitura e por final o pagamento, todo esse ciclo, fica a pergunta. Especificamente nesse exemplo, quais mecanismos a prefeitura tem hoje? Só nesse caso. Imagine os milhares de outros casos em que o software poderia fazer esse trabalho para nós. Mas além do software, gente, nós teremos que ter pessoas também, às vezes, dependendo do caso. É o caso que eu dei do exemplo no início dessa tela, que é a informação da transferência do recurso do RPPS ter duas assinaturas. Uma necessária e suficiente. Ok. Mas tem mais uma assinatura que é para o controle transversal. Então, já temos outra definição para o recurso transversal, o controle transversal. Ou seja, toda aquela informação que é redundante, acima do necessário, mas que é relevante dentro do processo, pela questão do controle transversal, tudo aquilo que está além do necessário, normal para a geração da informação, mas é necessário por questão do controle transversal, tudo que está além, ele é um controle transversal. Tudo que está na linha e já é suficiente somente para ocorrer a transação, esse é a rotina, essa é a tarefa. Então, o que está acima da tarefa, mas que é necessária pela questão do controle transversal, nós chamamos de controle transversal vinculado. E agora entramos no último, que é o controle transversal como controle interno, que é a atuação do controle interno, e aí entra o controle interno na questão da segregação de função. Por quê? Porque o controle transversal vinculado, ele trabalha dentro, vinculado àquele processo, àquela tarefa. E o controle interno é diferente. O controle interno não trabalha dentro da tarefa. O controle interno trabalha como uma unidade onde a legislação o definiu que seria dessa forma, e é dessa forma, como uma unidade transversal independente, ou seja, possui ali
a questão da segregação de função. Ele não está dentro da função da tarefa. Ele é segregado como uma segunda função. E aqui volta a repetir a questão do software. Uma coisa são os softwares e as tarefas de gestão. Outra coisa são as tarefas do controle interno, as atividades do controle interno segregadas, gente. Inclusive, segregadas por software. O software que o controle interno utiliza, ele não pode ser o mesmo software da empresa que fornece a gestão. Por quê? Porque está comprometido se utilizar o mesmo. Por quê? Porque daí ele não é um controle transversal independente. Ele estará vinculado. E no momento que ele está vinculado, a função do controle interno de examinar onde um outro sistema utiliza um algoritmo ou pessoas que desenvolvem aquele software, é a mesma pessoa, o mesmo algoritmo que dá o resultado para o controle interno, ou seja, a função do controle interno está comprometida. Então, o controle interno é uma unidade independente, segregada e com sistema que ele preenche, organiza, baseado, logicamente, como unidade de monitoramento, que foi um tema tratado nas minhas apresentações, o controle interno como uma unidade de monitoramento, mas o trabalho do controle interno, ele é segregado. Conclusão, o controle interno, neste conceito, parte da premissa que sua atuação, por mais eficiente que seja, necessita criar mecanismos de segurança para prevenir falhas. Então, nós não somos, eu aqui falando como se fosse vocês controle interno, eu também fosse controle interno, nós não somos como seguradores do bastão das falhas, somente nós, controle interno. Os mecanismos de controle interno, hoje, demonstra que vai além das nossas atividades, utilização que é a utilização do controle transversal vinculado e também, neste interim, nesse meio, o uso da tecnologia e inovação. Pessoal, encerramos mais uma apresentação, espero que todos tenham gostado. Dentro deste conceito de controle transversal, ele mexe com conceitos, ele quebra paradigmas, eu sei disso, mas hoje os fatos ocorrentes na prefeitura nos mostram este caminho.